dia, gente. Mais uma aula agora de EDPS e agora vamos para o conceito de teste de convergência. Então aqui, ó, testes de convergência são técnicas para a gente determinar se uma série converge ou não. Normalmente esses testes não vão fornecer para a gente o resultado caso a sequência seja convergente. Eles não vão fornecer o resultado exato. Eles podem até fornecer técnicas de aproximação com a precisão que quiser, mas não vão dar um resultado algébrico, por exemplo. Mas eles vão dizer se a série converge ou não. Em alguns casos, só se diverge ou só se converge. Mas cada teste tem as suas características. Então vamos para o primeiro teste, que é um teste que só tem como resultado possível a divergência. Ele não tem como resultado possível a convergência. É o teste da divergência. Teste da divergência. Bom, o teste da divergência, o teste da divergência é um teste que é o seguinte: toda série somatório de AN, de n igual a 1 até mais infinito, que seja convergente, ela tem os ANs tendendo a zero. Ela tem os seus termos individuais tendendo a zero. Tais que limite, quando o n tende a mais infinito de AN é igual a zero. Agora, a recíproca não vale. Se o limite de AN é igual a zero, então a série não é convergente necessariamente. Ela pode ou não ser convergente. Aí vai depender, teria que fazer outros testes. O teste seria inconclusivo, no caso. Mas teste inconclusivo não quer dizer que a resposta da questão seja inconclusiva. Quer dizer que tem que usar outros testes. Inconclusivo não é resposta de questão, tá, gente? Aqui, ó, somatório de 1 sobre n, 1 sobre n tende a zero. Mas 1 sobre n diverge. Então, vocês têm que tomar esse cuidado aí. A recíproca não é verdadeira. Toda série é tal que... Toda série com essa propriedade é tal que limite de AN é zero. Portanto, vale a outra forma de escrever isso aqui. Porque se o limite for diferente de zero, não tem como ela ter sido convergente, porque se fosse convergente seria zero, né? Então, assim, portanto, se limite quando n tende a mais infinito de n é diferente de zero ou não existe, então o somatório, o resultado aqui, ó, a gente já tem um resultado que é a divergência. Por isso que é chamado teste da divergência. Um exemplo é essa série aqui, somatório de raiz enésima de 2, quando n de n igual a 1 até mais infinito. Diverge, pois raiz enésima de 2 tende a 1. Então, a gente tem aí um exemplo. Isso sim a gente pode escrever. Isso aqui diverge porque o enésimo termo não tende a zero.
Vamos para o segundo teste. O segundo teste é o teste da integral. Teste da integral. Então, o teste da integral, ele tem condições importantes. Considere a n uma sequência. Considere somatório de n igual a 1 até mais infinito de a n, uma série. E f de 1 até mais infinito, uma função que satisfaz três condições principais, uma função contínua, decrescente e positiva. Se não satisfizer essas três condições, pode dar problema. Então, se a função for oscilante, se a função for descontínua, se essas coisas for negativas eventualmente, não pode, tá? Então, a gente tem, assim, tem que ser contínua, decrescente e positiva. Tal que f coincide com um AN. F de n é igual a n para todo n natural. Então, aqui, o teste da integral, ele tem uma função que coincide com a sequência AN. É como se a gente fosse transformar a sequência n em uma função real. Então, então a gente tem o seguinte, então, se integral de 1 até mais infinito de f de x dx é igual a L pertencente aos reais, temos, temos somatório de n igual a 1 até mais infinito convergente. Então, se dá um número real, a integral, inclusive seria um número maior que zero, tá? Convergente. Um número maior que zero estritamente. Não tem como dar um número menor que zero, porque ou não existir a integral, porque a função é contínua, né? E, na verdade, tem como dar infinito. Tem como dar infinito aqui. Se integral de 1 até mais infinito de f de x dx for infinito, a série diverge. Temos. Não tem como dar menos infinito, oscilante, porque a função não oscila, né? Então, pela reparem que isso, a própria condição do teste implica que a série tem que ser de termos positivos, porque senão não tem como ela coincidir com a n. O exemplo clássico é esse aqui. Exemplo integral de 1 é o somatório de n igual a 1 até mais infinito de 1 sobre n. Esse aí a gente provou de uma maneira, agora a gente vai provar de outra aqui, ó, integral de 1 sobre x, de 1 até mais infinito dx, isso é igual a ln de x, variando de 1 até a, limite quando a tende a mais infinito. Isso aqui vai dar limite de ln de x, de ln de a,
quando A tende a mais infinito, menos 1, menos ln de 1. Isso aqui vai dar mais infinito, porque o ln de um número tendendo a infinito é mais infinito. Então a gente tem essa propriedade aí. E somatório de 1 sobre n elevado a p, com p diferente de 1, isso aqui é mais infinito, então diverge, tá? 1 sobre n elevado a p, com p diferente de 1, a gente bota um integral de 1 sobre x elevado a p, px, de 1 até mais infinito. Então, isso aqui vai dar x elevado a menos p, né? Isso aqui vai dar limite, quando a tende a mais infinito, de x elevado a menos p, vai ficar x elevado a menos p mais 1. Então, vai ser 1 sobre p mais 1, p menos 1, x a p menos 1. X a p menos 1, 1 sobre p menos 1, x a p menos 1. Na verdade, aqui é x elevado a menos p, né? Que aqui fica x elevado a menos p mais 1, que multiplica 1 sobre menos p mais 1. Então, invertendo, né? Vai ficar menos 1 sobre p menos 1, x elevado a p menos 1. Aí em cada caso é um caso, né? Se o P for maior que 1, se o P for maior que 1, é que o X está dividindo, né? Se o P for menor que 1, isso aqui vai ser um menos P, vai estar negativo, aí vai ficar X menos isso aqui, ó. Menos 1, aí variando de A, não, de 1 até A. Isso aqui vai dar menos 1 sobre P menos 1. A elevado a P menos 1, menos 1 sobre P menos 1. Então, isso aqui vai dar um número finito. Esse aqui é o limite, né? Quando A tende a mais infinito. Então, esse aqui, gente, se o A for... Não, o A tende a mais infinito. Então, se o A está tendendo a mais infinito aqui. Esse expoente, se for positivo, P menos 1 aqui, se o P for maior que 1, P menos 1 é positivo. Então, isso aqui vai tender a zero, porque isso aqui vai para infinito. Então, isso aqui vai para infinito. Porque a gente vai ter... E assim vai ter infinito, né, elevado a uma potência, né? Infinito elevado a p menos 1. Mas, no caso, mesmo que o p seja, por exemplo, 1,5, a gente vai ter raiz de infinito, por exemplo, né? Raiz de um número tendendo ao infinito. Então, assim, p maior que 1, se p maior que 1, isso aqui vai para zero. Menos 1 sobre p menos 1. A elevado a p menos 1 tende a zero, quando A tende a mais infinito.
Já no outro caso, então aqui converge, né? Porque vai ser esse resultado aqui. E aí vai ser 1 sobre P menos 1. Isso aqui converge. Então, no outro caso, ele vai divergir, porque vai dar infinito elevado a menos alguma coisa, a gente vai ter que inverter de novo, o A vai para cima. Então aqui vai ficar infinito. Então vai com o caso vai, se o P for menor que 1, diverge. Aqui vai ficar menos 1. Não, isso aqui já vai ficar simplesmente 1 menos P, que o P é menor que 1, ou é melhor escrever na forma 1 menos P. Então aqui vai ficar 1 menos P, multiplica A elevado a 1 menos P. Isso aqui vai ser positivo, então vai dar, tende a mais infinito. Quando A tende a mais infinito. Então isso aqui diverge. Então a gente acabou de provar um caso especial aqui do caso particular, né? Um corolário, né? Caso particular. Este é um subteste do teste da integral, porque somatório de n igual a 1 até mais infinito de 1 sobre n elevado a p converge se e somente se p maior que 1. Então, por exemplo, 1 sobre n elevado ao quadrado converge. 1 sobre n elevado ao cubo converge, mas 1 sobre n diverge, porque t é igual a 1, né? Então, aqui, vamos para o caso 3. 3, teste da série alternada. Esse teste só pode retornar que a série converge, tá? E não, normalmente ele não vai retornar série divergente, exceto se o enésimo termo tender a número diferente de zero, mas aí seria o teste da divergência, não o teste da série alternada, né? Então aqui, se somatório de AN, n igual a 1 até mais infinito, é tal que é, é uma série AN vezes AN mais 1 menor que zero para todo N natural, ou seja, a N é uma série alternada. Ou seja, a N é uma série alternada. De N igual a 1 até mais infinito é alternada. Se ela tivesse a propriedade E módulo de AN e limite de módulo de AN quando N tende a mais infinito for igual a zero, ou seja, eu vou botar um asterisco aqui, ó. Um asterisco. Limite do módulo de AN. Isso aqui é termo individual, tá, gente? Isso aqui não é a série em si. É o limite do termo individual. É igual a zero, se e somente se limite. Isso aqui pode ser provado pelo teorema do confronto. Quando n tende a mais infinito de AN é igual a zero. Então, eu poderia escrever aqui, limite de AN é igual a zero. Mas é melhor usar módulo, porque normalmente isso aqui vem na forma menos 1 elevado a n sobre alguma coisa. E
é de módulo decrescente, e módulo de AN mais um menor que módulo de AN para todo menor ou igual. Não, é menor. Menor do que módulo de N para todo N natural. Então a série converge. Então é isso, é a série alternada, ela nessas condições que a gente escreveu aqui, ela converge. Três condições, ela tem que ser alternada, alternar sinal, ela tem que ter módulo decrescente e os enésimos termos têm que ir para zero. O exemplo aqui, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto. Reparem aqui que os módulos estão caindo, né? E 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto está caindo. E os sinais estão se alternando e ele vai tendendo a zero. Vai ficar 1 sobre n, com n tendendo a infinito, portanto, tendendo a zero. Então, a série converge. Vamos para o número 4, que é o teste da comparação. Teste da comparação. Bom, o teste da comparação tem duas partes. Vale o seguinte. A primeira parte do teste é se... A primeira coisa que a gente tem que colocar é sejam... somatório de AN, de n igual a 1 até mais infinito, e somatório de n igual a 1 até mais infinito, de Bn, séries tais que o A é o maior, o B é o menor, e ambos são maiores que zero. AN maior ou igual a Bn, maior ou igual a zero, para todo n pertencente a n, de naturais. Então, se essas séries satisfizerem essas condições, então, se o maior converge, se somatório de AN, n igual a 1 até mais infinito, de AN, converge, então, somatório de Bn converge. Então, não podemos ter a menor divergindo e a maior convergindo, por exemplo. Então, se a maior converge, a menor vai convergir também, desde que ambas sejam positivas, tá? Então, esse a menor diverge, a que é maior ainda vai divergir também. Então, C, somatório de Bn, n igual a 1, até mais infinito, diverge, então, somatório de AN, que é o maior dos dois, diverge também, diverge. N igual a 1, até mais infinito. Vamos para o teste 5, teste da comparação no limite. Teste da comparação no limite. No limite. Bom, o teste da comparação no limite, ele diz o seguinte: se somatório de n igual a 1
até mais infinito de AN e somatório de n igual a 1 até mais infinito de Bn são tais que ambas são positivas, AN maior ou igual a zero para todo n pertencente aos naturais, Bn. Então é melhor usar estritamente, né? Porque se pudesse ser zero, não, são muito poucos casos que vai usar essa aqui em séries que encostam no zero. Então aqui, se a n maior que zero, para todo n pertencente aos naturais, e Bn maior que zero, para todo n pertencente aos naturais. E limite de quando n tende a mais infinito, de AN dividido por Dn é igual a uma constante C pertencente aos reais, com C maior que zero, é melhor escrever que o C é maior que zero. Uma constante C maior que zero, com C pertencente aos reais. Ou seja, C é diferente de infinito, né? Não pode ser mais infinito. Então, C não pode ser mais infinito. Mas C pertencer aos reais é exatamente isso, né? Já que C só pode ser positivo mesmo. Ele pode ser zero, na verdade, mas ele não pode ser negativo, porque é o quociente de limite quociente de funções positivas, de sequências positivas. Então, as duas ou convergem juntas ou divergem juntas. Então, somatório, a gente escreve dessa forma: somatório de AN converge C e somente C somatório de Bn converge. Então, as duas ou convergem juntas ou divergem juntas. Inclusive, a gente tem usualmente esse C vai ser aproximado mesmo, porque ele vai depender muito a partir de qual valor que, que o AN vai ser aproximadamente C vezes BN, né? Aí, não é que vai ser C vezes o outro limite, mas existe uma, existe como criar uma aproximação a partir desse teste aqui. É, vamos para o teste 6. Esse é importantíssimo, tá, gente? E tanto o 6 quanto o 7 são de extrema importância. Esse aqui é o teste da razão. E eles são parecidos razoavelmente. É teste da razão. Então, considere somatório de AN uma série tal que limite quando n tende a mais infinito de AN mais um módulo sobre módulo de AN é igual a L. Então a gente tem o seguinte, ó, o primeiro caso, se L é maior que 1, então a série diverge.
Se o L for maior que 1, o quociente de AN diverge. Se L menor que 1, então somatório de AN, somatório de N igual a 1 até mais infinito de AN converge absolutamente. Não só converge, como converge absolutamente. Converge absolutamente. Agora vem uma parte aqui, a parte 3, quando L igual a 1, que muita gente erra, muita gente interpreta completamente errado. Se L igual a 1, o teste é inconclusivo. Ou seja, o teste não te passa nenhuma informação. Só que aí, ó, olha só, vejamos um exemplo aqui. Então, vejamos um exemplo. Somatório de 1 sobre n. Esse teste é inconclusivo no 1 sobre n. Aí a pessoa vai para o teste da razão e escreve aqui, somatório de 1 sobre n inconclusivo, porque, pelo teste da razão. Não existe série inconclusiva. Não pode fazer isso aqui. Isso aqui é zero na questão, tá, gente? Porque um somatório, o teste que é inconclusivo, não é o somatório que é inconclusivo, não é o somatório que é indeterminado. O que é indeterminado é o resultado usado pelo teste. O teste não conseguiu dizer para vocês se a série converge ou não, mas ela ou converge ou diverge, mesmo que vocês não saibam o resultado. E aí tem que dizer, se eu estou perguntando numa prova, é porque tem que responder. Então não vai ser pelo teste da razão, por exemplo. Se vocês tentarem usar o teste da razão, é porque ele simplesmente não funcionou. E se ele não funcionar, vocês vão ter que usar outro teste. Então, por exemplo, somatório de 1 sobre n é inconclusivo pelo teste da razão, mas ele é conclusivo pelo teste da integral. Então, vocês poderiam testar o teste da integral e chegar à conclusão de que a série com, é divergente, né, no caso, divergente. Bom, o teste da raiz é praticamente igual ao teste da razão. A única diferença é o limite que a gente calcula. Teste da raiz. Muitos poderiam até dizer que ele é muito diferente, é porque o limite é diferente, né? Mas as condições são as mesmas. O limite que se calcula é a raiz enésima. Então vamos lá, teste da raiz. Vou copiar aqui o teste da razão, porque, peraí. Considere somatório de AN uma série. Peraí, gente. Considere somatório de AN uma série. Então tá aqui. Considere somatório de AN, n igual a 1 até mais infinito, uma série tal que limite, quando n tende a mais infinito, de AN, raiz enésima de módulo de AN é igual a L. Então, eu não sei se escrevi assim, não escrevi igual, não, escrevi diferente. Peraí. Então, a gente tem o seguinte, vale as mesmas condições observadas anteriormente. Se o L for maior que 1, a série diverge. Se o L for menor que 1, a série converge. Absolutamente.
A série converge, absolutamente. E 3, se L igual a 1, o teste é inconclusivo, valendo a mesma observação feita anteriormente. O teste é inconclusivo. Então, um exemplo que a gente tem aqui de teste da razão, somatório de 1 sobre n fatorial. Esse exemplo é mais radical, porque eu vou botar um exemplo menos radical do que esse. Um exemplo como esse aqui, ó, somatório de 1 sobre n, 2 elevado a n. E aí, se a gente usar o teste da razão, aí vai ficar assim, n mais 1, 1 sobre n mais 1, 2 elevado a n mais 1, sobre 1 sobre n mais 1, 1 sobre n, 2 elevado a n, né? Aí, fazendo divisão de fração, vai dar assim, ó, n2 elevado a n sobre n mais 1, 2 elevado a n mais 1. Isso aqui vai dar n sobre 2, n mais 1. Que aqui vai ser 2an, com 2an, e aqui 2 vezes 2an. Isso aqui vai dar... Isso aqui é um polinômio, né? Isso aqui tende a 1 meio. Esse é um polinômio de grau 1, coeficiente líder 1, e aqui um polinômio de grau 1, coeficiente líder 2. Então, é 1 meio que tende. Então, esse aqui é menor que 1, converge. E outro exemplo é somatório de, por exemplo, 1 sobre é, eu vou botar 2 elevado a n mais 1. Aí esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Eu poderia fazer por teste da raiz. É a raiz enésima de 2 elevado a n mais 1. 1 sobre, né? Porque a gente de fato tem raiz enésima de 1 sobre a igual a 1 sobre a raiz enésima de a, tá? De fato, isso aqui vale para números reais positivos. Então, isso vale para positivos. Então, aqui, raiz enésima de 2 elevado a n mais 1. Aí eu uso uma técnica aqui de conseguir jogar o 1 para fora, né? O 2 elevado a n para fora. Fica 1 sobre raiz enésima, 2 elevado a n, 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. Isso aqui tende a zero, né? Isso aqui tende a zero. Então, já dá para prever o que vai acontecer. Aqui vai ficar 1 sobre a raiz enésima de 2 a n, vezes raiz enésima de 1 mais 1 sobre 2 a n. Isso aqui rapidamente tende a zero. Então, vai ficar a raiz enésima de 1. Não vai ficar raiz enésima. É porque tem que tomar cuidado. Vai ficar 1 elevado a 1 sobre n, né? Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, que multiplica 1 mais 1 sobre 2an elevado a 1 sobre n. Isso aqui tende a... Isso aqui vai ser 1 mais 0 elevado a 0. Isso vai dar 1. Isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, vai ficar 1 mais 0 elevado a 0, tende a 1. Isso aqui vai ficar tendendo a meio, e também converge. Então, vocês têm esses exemplos de usos para teste da razão e teste da raiz. Eles vão ser muito importantes para a próxima matéria, que é raio de convergência, raio intervalo de convergência, série de potências. Então é isso, gente. Vamos fechando aqui a matéria de séries. Que séries esses são os testes para vocês fazerem séries.
determinar se a série converge ou não. É isso.